Bom dia, pessoal. Meu nome é Alex e eu estou aqui para falar um pouco de um assunto importante na área de ótica, as lentes prismáticas. Eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês mais um assunto importante no atendimento óptico. Vamos começar nossa conversa. Na nossa rotina do atendimento, a palavra prisma nos traz um certo temor, porque julgamos ser um assunto muito complicado e difícil de lidar. Nossa primeira ideia é nos livrarmos desse tipo de cliente por conta dos eventuais problemas que esse atendimento pode gerar. O prisma faz parte da nossa rotina sem mesmo que a gente se dê conta disso. Vocês vão ver ao longo dessa explicação minha, ok? A nossa rotina no atendimento dos casos mais comuns de prescrições nos leva a ignorar a dimensão do consultor óptico, fazendo parecer com que nossas obrigações são mais simples do que realmente são. Nosso desafio muitas vezes se resume em poucos casos de altas ametropias ou de uma adaptação de lente multifocal. As possibilidades de atendimento de aviamento de auxílios ópticos para aqueles profissionais que gostam de desafios são muito mais amplas e o entendimento dos efeitos prismáticos de uma lente e sua aplicação fazem parte desse desafio. Estamos falando da possibilidade de reabilitação de pessoas que sofreram algum tipo de trauma e de crianças com algum eventual problema. Com a evolução dos conhecimentos sobre neurovisão e optometria comportamental, ampliaram-se as aplicações de recursos disponíveis para a reabilitação de diversos casos. O que trago para vocês é uma pequena amostra deste universo de possibilidades. Quando o prisma aparece em uma receita, não existe uma forma padronizada de apresentação. Ele pode aparecer em diversos locais da receita. Pode ser num espaço reservado para ele ou simplesmente aparecer no campo de observação. O prisma aparece de diversas formas em nossa rotina. No caso dessa prescrição que eu estou mostrando, isso se trata de um prisma prescrito para atendimento de alguma necessidade terapêutica. Nessa outra prescrição, observamos que ele aparece no campo de observações, como uma anotação. A presença da adição já nos leva a pensar em uma lente progressiva, mas na realidade, no caso dessa receita, optou-se pela confecção de 2 óculos para esta pessoa. Percebemos que 2 informações definem um prisma: o seu valor, a quantidade do prisma aplicado em dioptrias prismáticas e a sua posição, a posição da base. Nós vamos explicar esses detalhes ao longo da nossa conversa. Quando a gente pesquisa a respeito de prisma na internet, muitas vezes vem essa figura aqui, né? Para quem gosta de camisa de rock, é uma coisa legal. Mas o prisma oftálmico ou prisma aplicado em lentes oftálmicas tem algumas características diferentes, tá ok? O prisma pode aparecer em diversos formatos nos óculos. Inclusive, uma coisa curiosa é que o uso de prisma foi um dos motivos que levou uma candidata ao governo dos Estados Unidos a não ser eleita. Aqui nesse slide vocês podem ver diversas formas de aplicação que a gente vai descrever em seguida. Temos também a figura da Hillary Clinton, que foi divulgada na época da eleição utilizando uns óculos com prisma, indicando as possíveis sequelas de um AVC e colocando em questão a sua capacidade de governar os Estados Unidos em função da sua saúde. A primeira coisa a saber qual é o efeito provocado por um prisma. Como é que a pessoa percebe um prisma? A ilustração que vocês estão vendo aqui demonstra esse tipo de efeito. É um efeito de deslocamento de imagem. Observe que o objeto não parece nem maior nem menor, mas simplesmente deslocado.
Ele faz com que os objetos percebidos através dele estivessem em uma posição diferente da posição real em que se encontram. Nesta figura, nós estamos vendo um tipo de prisma chamado de prisma de Fresnel, que é um tipo de película que pode ser colado na lente para óculos. Nós vamos falar de algumas características dela. Aplicar um prisma de Fresnel em uma lente não é tão complicado, como vocês podem ver na figura. Basta você saber a posição exata em que você tem que aplicar ele, por conta da prescrição, recortar e colar ele com água na lente. Justamente, você usa somente água para colar. Okay? A vantagem é que ele pode ser substituído com facilidade. Esse tipo de deslocamento provocado, ele pode ser necessário para a correção de algum problema que a pessoa tem, ou ele pode aparecer de uma forma indesejada para nós. Ao longo dessa conversa, nós vamos verificar esse problema. Cada dioptria prismática produz um desvio de 1 centímetro por metro. A imagem percebida em um prisma se desloca para a parte mais fina. Mas o que significa isso? Num exemplo prático, uma pessoa com 1,80 m, ao observar uma escada através de um prisma de 3 dioptrias prismáticas, com a parte mais fina voltada para cima e a sua parte mais grossa, a sua base, voltada para baixo, vai ter a sensação de que o degrau está quase 6 centímetros mais alto. Na película, nós encontramos o valor do prisma e a posição de sua base, que serão utilizados de acordo com a indicação na prescrição. A quantidade de prismas é definida através de uma unidade de medida chamada de dioptria prismática. No caso dessa figura, nós temos um prisma de 12 dioptrias prismáticas. Então, como eu já havia falado, os prismas de Fresnel, eles são indicados quando a frequência de troca do prisma é pequena. Então você tem que trocar o prisma num curto espaço de tempo e não deseja fazer uma nova lente. E eles também são comuns em altos valores, 10, 20 até 40 dioptrias prismáticas. Quanto maior o valor, maior é o deslocamento de imagem produzido por esse prisma. Se eu pensasse numa lente, quanto maior o valor, mais grossa seria essa lente. Poderia inviabilizar até a fabricação da lente, ok? Então, só para confirmar, esse tipo de prisma, ele normalmente é utilizado quando os valores de prisma são muito altos. Normalmente é utilizado em casos de estrabismo, e um problema que eles têm é que eles reduzem a acuidade visual da pessoa que utiliza. É muito comum ter os prismas aplicados em uma lente. Eles possuem o inconveniente de engrossarem a lente e também não é muito recomendável que sejam feitos em material de alto índice, o que reduziria a espessura da lente, por conta do baixo número de AB, que é a dispersão cromática. Existem relatos de casos de prismas feitos com alto índice, inclusive eu vou mostrar isso num vídeo na sequência. Este senhor sofreu um acidente que resultou em um dano neurológico, resultando num estrabismo, um desvio muito grande no olho direito. Após exames optométricos, definiu-se que uma correção de 35 dioptrias prismáticas de base temporal possibilitariam para ele uma restauração da visão. Após uma série de tentativas, conseguiu-se confeccionar um par de óculos com lentes no índice de 1,67. Para o tratamento antirreflexo, também foi necessário um suporte especial para executar o tratamento.
No consultório, na fase de prescrição, os prismas aparecem em um outro formato muito especial para facilitar o manuseio do profissional. Aqui você vê o exemplo de uma régua com prismas, utilizada nas terapias e nas avaliações no consultório. Este é um exemplo de prismas aplicados em óculos. É um caso pouco comum chamado de prismas gêmeos. Ele é um recurso utilizado na ortótica, na fisioterapia e na optometria comportamental para o atendimento de diversas demandas. Neste vídeo, nós temos um exemplo de tratamento de uma sequela de AVC, que gera um sintoma chamado negligência espacial unilateral, onde a pessoa perde a capacidade de responder a estímulos que aparecem de um dos lados da pessoa. O treinamento ou a terapia é feita utilizando prismas gêmeos e seguindo um protocolo, de forma a pessoa recuperar essa capacidade de reconhecer o espaço de uma forma geral. Como dito anteriormente, o prisma incorporado na lente pode comprometer sua estética em função de sua espessura. Aqui temos um exemplo de uns óculos esferoprismáticos para leitura, destinados a uma pessoa com baixa visão. Desde que sejam feitas as escolhas corretas, podemos obter resultados melhores para óculos com prismas. Existem empresas especializadas que produzem lentes especiais que podem gerar lentes mais finas. Como mostrado aqui, temos a comparação entre uma lente feita em um laboratório comum e outra mais fina, feita por um profissional especializado. Um detalhe importante é que existem armações específicas que podem melhorar o resultado estético. É mais importante, em muitos casos, se preocupar mais com a funcionalidade do que com a estética. Assim, também é importante, para quem deseja trabalhar com prismas, estabelecer contato com especialistas e empresas especializadas em auxílios ópticos diferenciados. Na região onde vocês têm o seu negócio, muito provavelmente vocês vão encontrar algum profissional que se destaca por isso e por fornecer esse tipo de auxílio. Existem duas formas de se apresentar um prisma. Ele pode aparecer expresso em componentes horizontais e verticais. É a forma mais frequente de se apresentar, onde citamos o valor do prisma e a posição da base. E aí, nesse caso, a gente tem na horizontal base temporal ou base nasal e na vertical base superior ou base inferior. O prisma é mais complicado para quem vai fazer a lente,
principalmente se houver um astigmatismo junto. Com a tecnologia Freeform, ficou mais fácil fazer essa, mas nem todas as lentes prismáticas podem ser feitas com tecnologia Freeform. Muitas ainda são feitas na forma tradicional. Uma forma menos comum de se apresentar um prisma é através do ângulo em que se posiciona a base e do valor da dioptria prismática. Nesse caso, um cuidado muito especial é necessário porque o ângulo pode ir até 360 graus e não até 180, como no astigmatismo. Por exemplo, nessa figura, nós temos no olho direito duas dioptrias prismáticas a 320 graus e no olho esquerdo duas dioptrias prismáticas a 40 graus. Na aplicação do prisma, outro ponto a se observar é a direção do desvio. Vocês conseguem observar o desvio neste exemplo? O desvio se caracteriza exatamente pelo fato de os dois olhos não apontarem na mesma direção. A aplicação do prisma no olho desviado, com o ápice voltado para a direção do desvio do olho, gera uma compensação que garante a binocularidade. Nos casos de desvio, o ápice do prisma é apontado na direção do desvio. O ápice é sempre a parte mais fina do prisma, a base sempre a parte mais grossa. Dependendo do desvio, se for oblíquo, a aplicação do prisma pode exigir uma combinação de dois prismas, se os indicarmos nos componentes horizontal e vertical. Observe que no olho direito da figura será necessário um prisma de base inferior e um prisma de base temporal. Nesse caso, talvez o Fresnel possa ajudar. Neste caso, a utilização da notação do prisma segundo ângulo e base, ao invés de horizontal e vertical, vai facilitar o posicionamento. A gente pode pedir para que o profissional prescreva dessa forma. Também existe uma forma de converter de uma anotação para outra, mas não é o nosso objetivo nesse trabalho de agora. Tá? Nesse exemplo, então, esta seria a posição do prisma de Fresnel em cada um dos olhos. Outro caso de utilização de prismas acontece nos casos de lesões na retina, que podem gerar uma perda de campo visual. Em um olho saudável, a luz deve se concentrar exatamente sobre a fóvea, que é a parte mais nobre da retina, é a região central da retina. No caso de uma lesão na retina, o olho precisa ser treinado a utilizar a outra região não comprometida. E nesses casos, os prismas podem auxiliar desviando a luz para essa região. Essa parte acinzentada da figura está indicando a região comprometida da retina. Um dos problemas mais comuns que geram prismas são os erros de montagem, sejam de distância pupilar como de altura. Quando o centro óptico da lente é montado fora da pupila, estamos sujeitando os olhos a um prisma não desejado, que pode trazer um grande desconforto para a pessoa e também outros prejuízos a longo prazo. Um dos problemas mais comuns é a perda da visão em 3D. Tem pessoas que quando vão ao cinema não percebem o efeito 3D. Isso pode ser provocado por anos de uso de óculos com medidas erradas. Em óculos de leitura pré-fabricados, o erro de DP é um dos mais comuns. Muitos deles possuem inclusive diferença de altura de um olho para o outro, em função da baixa qualidade de fabricação. Isso é um argumento muito grande para que a gente justifique a não utilização desses óculos.
Nos casos em que a diferença da dioptria do olho direito e do olho esquerdo é muito grande, em geral maior do que 2,5 dioptrias, os efeitos prismáticos também tornam muito difícil a pessoa simplesmente olhar para o lado, né, obrigando-as a um maior movimento de cabeça. Este é um motivo para a recomendação de lentes de contato nestes casos. Esse efeito prismático também pode comprometer a postura do usuário na leitura. Nos multifocais mais antigos, o efeito prismático está nas zonas de aberração da lente e pode ser muito desconfortável quando a pessoa faz algum movimento rápido dos olhos para observar algo que esteja na periferia, do seu lado, podendo causar tonturas e enjoos semelhantes ao que sentem quando estão em um barco, por exemplo. Outro caso em que esses prismas indesejados aparecem são os bifocais, provocando uma sensação de que o chão subiu ou o chão desceu, e que pode ser a causa de queda nas pessoas. Popularmente, isso é conhecido como salto de imagem. A sensação em relação à percepção da distância ao chão também pode aparecer em alguns multifocais, apesar de não existir o salto de imagem. Este último efeito pode gerar sérios problemas aos presbíteros quando o profissional não orienta adequadamente a pessoa quanto ao uso dos óculos. Um detalhe interessante se refere à leitura de lensômetros digitais. Normalmente, a pessoa se preocupa em ver só a dioptria esférica e cilíndrica e não dá atenção ao prisma que fica logo abaixo. Se você olhar nessa figura, você vai perceber uma grande diferença de prismas de um olho para o outro. Isso pode causar um desconforto muito grande para o usuário. Esses valores deviam estar próximos ou até iguais. Finalmente, encerrando nossa conversa, existe um ponto específico em todo multifocal em que se deve medir o prisma. Ele fica logo abaixo da cruz de montagem, e o valor do prisma deve ser o mesmo para os dois olhos, para garantir o conforto do usuário. O ponto de medição de um prisma num multifocal é exatamente o centro do multifocal, um pouco abaixo da cruz de montagem. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade e espero novamente ter colaborado para vocês. Eu me coloco à disposição para alguns esclarecimentos de dúvidas, ok? E um grande abraço a todos.